Eu tava muito sem o que fazer, resolvi falar sobre a água. A água é a energia da vida. A água é um recurso natural, cujo valor econômico, cujo valor estratégico, cujo valor social, todos esses valores, eles fazem com que a água se torne essencial e à existência e ao bem-estar do homem. Essencial à vida. E a água vai fazer o quê? Promover a manutenção de diversos e inúmeros ecossistemas que existem no nosso mundo. A água, portanto, é o maior bem da humanidade, porque sem ela, toda a existência deixa de existir. O nosso planeta, o planeta Terra, deveria ser conhecido, deveria ser chamado como Terra, Planeta Água. Por quê? Porque 70% de sua superfície é coberta de enormes e infinitos vastos oceanos. Não devemos esquecer das geleiras, que também é constituída de água, e o seu volume exerce um papel fundamental na abrangência diária de água constituída. As geleiras vão cobrir onde? Os polos e as áreas próximas dos polos, ao redor dos polos. A água também está presente na nossa extensa atmosfera, presente também nos reservatórios do subsolo, nos lençóis freáticos. É presente também nos rios, lagos e lagoas. Do total de água doce do planeta, algo em torno de 30% pode ser utilizado para o quê? Pode ser utilizado para a vida vegetal, pode ser utilizado para a vida animal. O outro valor percentual da água, ele não vai ser utilizado dessa forma, porque estão congelados, seria algo em torno de 70%, que estão nas geleiras e nos solos gelados. Os maiores volumes de recursos hídricos, considerados renováveis, em todo o planeta Terra, estão concentrados em países interessantes. Esses países seriam o Brasil, a Rússia, os Estados Unidos da América, o belíssimo Canadá, a poderosíssima China e a curiosa Indonésia. A água ela é tão importante que, se você quiser utilizá-la de forma que possa utilizar o maior e melhor proveito possível, é necessário uma administração racional e responsável dela. Porque dessa forma, criamos uma eficiência na gestão da economia de países que a utilizam, de países que estão em desenvolvimento, dos países que a têm em grande quantidade. Porque se você a utiliza de forma irracional, você não vai conseguir desenvolver plenamente a economia do seu país, porque ela pode estar sendo utilizada de forma desnecessária, ou até mesmo você está podendo ignorar o potencial dela quando você cria uma concentração dos seus esforços na produção industrial. Em decorrência disso, você esquece que o produto secundário dessa indústria pode poluir a mesma água, e o potencial dela dessa forma fica diminuído. Mas percebe-se que quando você se torna um bom gerente e promove um bom gerenciamento dos recursos hídricos, você vai conseguir obter o retorno deste. E esse bom gerenciamento depende de decisões políticas sensatas que devem ser tomadas dentro do corpo político junto com toda a sociedade. Uma coisa depende da outra, ninguém é maior que o outro, ninguém está isolado do outro. Você deve agir em conjunto, você corpo político, junto com a sociedade.
E como estariam empregados os recursos hídricos? Como estariam empregados os recursos que utilizam da água? Boa parte desses recursos estariam sendo empregados para a agricultura, algo em torno de 70%. A outra grande parte, não seria tão uma grande parte, algo em torno de 20%, estaria destinado às indústrias. 10% ou 8% ficariam destinados às residências. Portanto, se você tem que entender como está segmentado o emprego do uso da água. A água também, ela tem um aspecto importante, especificamente na indústria, porque ela vai ser utilizada em diversas etapas da produção industrial. E como é utilizada em diversas etapas, ela pode se perder dentro do seu potencial de produção. E também ela pode perder sua qualidade dentro de cada etapa da produção industrial. Para que essa qualidade não se perca, para que o potencial produtivo não se perca, é interessante fazer relatórios em que procure identificar-se diversos aspectos. Quais seriam esses aspectos a serem identificados? Essa resposta deve e se pode obter através de várias perguntas, como por exemplo: a atividade produtiva que está consumindo a água é realmente necessária? Então, eu decidi identificar se a atividade produtiva precisa realmente de água. E se precisa, tem que saber qual a dose de água necessária. Não pode ser nem de mais, nem de menos. Porque se for de menos, a atividade não vai conseguir realizar seu processo produtivo. E se for de mais, pode estar sendo desperdiçada, sendo que poderia ser utilizada para outra etapa do processo produtivo. Outra pergunta interessante para você conseguir gerenciar bem o processo de uso da água seria: a tecnologia ou processo alternativo que evite ou reduza o consumo da água? Então, se você tem essa tecnologia, você pode conseguir pular a etapa dessa produção sem o uso da água, garantindo a economia da mesma. Mais perguntas são necessárias para poder gerenciar de forma correta a água, como por exemplo, outras perguntas como esta: é necessário colocar água no processo ou existe uma alternativa técnica e econômica mais atraente, mais interessante? Também posso fazer o seguinte, colocar outra pergunta nesse sentido: por que meu processo ou atividade usa tanta água? Também posso perguntar outra coisa: como é possível reduzir a quantidade de água utilizada? Então, percebe-se que se você faz um relatório de forma racional, um relatório de forma consciente, um relatório estatisticamente argumentado, você baseando em exemplos anteriores, você baseando em pesquisas promissoras, você pode sim atingir resultado de forma mais significativa. Então, quando se fala em indústrias usando água, as indústrias retêm apenas cerca de 5% da água que utilizam. E o restante é devolvido à mãe natureza. Geralmente elas conseguem fazer isso sem... elas fazem isso muitas vezes sem tratamento e poluindo ainda mais as águas e os rios. Então, você tem que procurar criar uma situação em que essa poluição seja reduzida ou inexistente. Então, como resolver isso? Criando medidas para que você consiga fazer com que a água limpa esteja realmente indo para o ralo. Também, será que seria mais barato tratar os efluentes na planta para a sua reutilização? E tem que ver também se o tratamento desses mesmos efluentes estão conforme as exigências legais. A água também, fora a indústria, é utilizada muito na agricultura. Então, você utiliza essa água na irrigação. E nessas áreas cultivadas é necessário
que essa água ela atinge o maior número de plantas e que seja atingido de forma que elas consigam absorver e tudo a sua energia necessária para que ela consiga obter a produção dos seus frutos e que esses frutos consigam ter um retorno na colheita. Mas a água também, ela precisa, depois que ela percebe que ela é utilizada na indústria, na agricultura, a água ela precisa ser recarregada e a natureza consegue fazer isso através das chuvas, porque se você consegue entender o ciclo da água, percebe que ela tem um momento que ela vai ser recarregada. Por todo aquele processo ciclo da água, a água vai do rio para o mar, ocorre o aquecimento, ela se evapora, transforma-se, chega na atmosfera, aumenta a umidade, depois ela cai em forma de chuva. Então, entendendo como é que funciona o ciclo da água, você consegue dosar o momento que você vai ter que retirar água de rios, o momento que você vai conseguir balancear isso de forma que, nesse momento eu não vou retirar água, porque eu posso estar de alguma forma afetando a vazão dos rios. Então, a chuva carrega para os rios imensas quantidades de fertilizantes e inseticidas, além de toneladas de terra que assoreiam os leitos, porque a chuva também, ela, mesmo você tendo conhecimento da sua naturalidade, percebe-se que a atuação do homem vai promover a poluição desse ciclo. E isso é muito complicado, porque vai promover também o assoreamento dos rios. E as terras que são cultivadas, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, perdem uma impressionante quantidade de 3 milhões de toneladas de solos férteis por ano, porque a erosão desse solo fértil fica devido ao vento e essas chuvas. E dessa forma você percebe uma total situação que vai degradar esse solo fértil. A água também ela encontra-se numa situação de escassez no mundo atual, porque vários países estão sofrendo processo de desertificação. Também vários países não estão conseguindo preservar a limpidez dos seus rios, limpidez dos seus lagos. Vários países estão também sofrendo com o aquecimento global. E como eu falei, todos os fatores, se você não souber como cuidar, vai promover uma morte dos rios, vai promover uma escassez dessa água. Então, as mudanças climáticas, elas exercem um papel fundamental para que essa escassez aumente. E isso é preocupante, porque quando a água consegue ficar nessa situação, aliás, quando a escassez promove essa situação, as pessoas ainda vão existir, a água some e as pessoas ainda continuam a existir. E quando as pessoas precisam de água e não têm, elas vão procurar água em lugares que a água já está sitiada. Elas vão invadir lugares para buscar essa água, porque elas não querem morrer. Isso vai provocar conflitos e guerras, vai provocar invasões de terras, vai promover assassinatos, vai promover discórdia. Então tem que criar-se políticas para que esse tipo de situação não ocorra de forma tribal, mas isso já é algo que não tem como o que fazer, porque já está acontecendo. Por exemplo, na África já existem vários países que não têm água, acho que em torno de 11. No Oriente Médio, 9 países não possuem água. E países que têm água perderam ela sensivelmente, como o México, a Hungria,
E a China, como assim a China? Se a China tem o maior reservatório de água do mundo. A quantidade de pessoas que precisam de água e a quantidade de água, essa relação, necessidade humana de água e a quantidade de água, ela começou a ser agressiva. Então a China procura diminuir essa população, ou ela também vai ter que, adotar políticas neo-imperialistas de adquirir essa água para poder, de certa forma, saciar a sede do seu povo, que é muito complicado. E a falta de água nos países pobres em água, é algo ainda que ainda vai se agravar ainda mais, porque esses mesmos países, eles não têm mais condição de criar políticas em que as soluções elas sejam resolvidas de forma imediata. E se falta água também, você vai ter dificuldade de obter alimentos, porque as plantas precisam de água. E sem água, consequentemente, você não terá comida. E sem comida, todos vão passar fome. Percebe-se também que os refugiados do clima vão chegar onde tem água. Onde tem água são alguns pequenos países da Europa, mas é praticamente certo que as tensões em torno do acesso à água vão se tornar mais intensas nessa região. E a gente vê que a crise da imigração vai utilizar a crise atual da imigração, que é provocada pelas guerras, pela guerra que existe na Síria, por outros pequenos conflitos. Algumas pessoas vão utilizar dessa justificativa da imigração porque não necessariamente porque seu país está em guerra, mas porque seu país está com sede. Então também vão tentar entrar no meio desse bolo. Percebe-se que os problemas que tendem a aumentar com o tempo. Não existem soluções não existem soluções ideais para resolver tal conflito. Como eu falei aqui, o ciclo da água também está com muitas mazelas, com muitos danos, está ameaçado. O aquecimento global já alterou dramaticamente esse ciclo. E se o ciclo está alterado, seria o quê? Criar um novo ciclo? De certa forma, se o homem veio a destruir esse ciclo, o homem de alguma forma vai ter que ser o combustível para remodelar esse ciclo. Se você tem uma região muito habitada e pouca água, o processo de dessalinização dos oceanos e mares acaba sendo necessário. Então é uma forma de você criar um upgrade nesse ciclo. Mas também só isso vai ser muito pouco. Provavelmente também vai ter que promover a captura de icebergs para descongelar, criar lagos artificiais e fazer com que a população se nutre dessa água doce dos polos. Os cientistas destacam também que a diminuição do volume de gelo e neve provocado pelo aquecimento global promove a redução das reservas de água doce. E nas regiões costeiras, o aumento do nível dos oceanos causado por esse derretimento do gelo que estava na região do Ártico, na região da Antártida, representa um sério risco de contaminação das reservas de água doce, porque se as regiões litorâneas elas têm um aumento do volume de água salgada provocado pelo derretimento das calotas polares, essa água vai invadir a região litorânea e boa parte desse litoral vai ser afundado pela água do mar, e podendo chegar a alcançar
reservatórios de água doce, como alguns rios, alguns lagos. Então é promover uma contaminação de água salgada por parte dessa invasão. Então, ainda mais, vai ficar mais difícil conseguir água devido a essa invasão da água do mar. A água e a nossa saúde acaba sendo afetada. E muitas pessoas ficam doentes por terem que beber água e a água está suja. Uma água suja, uma água contaminada, ela é rica em bactérias, ela é rica em micro-organismos que são prejudiciais à saúde. Ela também é reservatório para a produção de mosquitos letais à saúde do ser humano. Então, se você não consegue ter um gerenciamento nas políticas de controle ou de reforçamento do ciclo da água, você também não vai ter esse gerenciamento em promover uma condição de saúde para a água, de forma que outros seres que são invasivos à saúde do ser humano não se tornem hospedeiros da água necessária e útil à saúde do ser humano. Então as políticas elas têm que serem mais rigorosas, elas têm que serem mais eficientes, têm que ter realmente o compromisso para que a saúde do ser humano não esteja em xeque. A água na atmosfera, como é que ela está sendo afetada, o que está acontecendo com a água na atmosfera? O maior papel de saúde da água na atmosfera são as florestas. Se as florestas estão com uma boa saúde, a atmosfera tende a ter uma boa saúde. Porque as folhas das florestas exercem um papel fundamental para que a água da atmosfera consiga uma grande taxa de umidade, uma grande taxa de concentração, porque elas vão formar as nuvens, elas vão formar as chuvas, elas vão promover a saúde da atmosfera. No Brasil, por exemplo, a umidade da floresta amazônica é o que promove a origem das chuvas na região sul. Então, o vapor de água gerado pelas florestas, principalmente, ela vai conseguir, as correntes vão empurrar esse vapor para que tenha água no sul. Porque os ventos vão fazer esse papel. Então, essa grande umidade de ar, de água que sai que está na atmosfera da floresta, elas vão percorrer uma distância até chegar no sul do país. Então, seriam os rios voadores, que chega a quase 50% das chuvas no país. O fenômeno dos rios voadores podem conter o maior volume de água doce do mundo, devido a, como eu falei, a quantidade de florestas, de árvores que existem nas florestas. Da importância de você preservar as florestas, você reflorestar as florestas, você não desmatar as florestas. É importante também que esse equilíbrio seja retornado, que seja alcançado também com uma política que não existe no Brasil, que seria o reflorestamento da mata amazônica, mas de forma assim, tipo uma militância. Se a população tiver consciente de reflorestar a Mata Atlântica, mas né, do jeito que ela está hoje, ela tá triste, porque existe floresta, Mata Atlântica é bem pontual. A Mata Atlântica ela tem que ser tão abundante como a floresta amazônica. Aliás, ela tem que ser superior à floresta amazônica, porque na época do descobrimento, posso dizer que a Mata Atlântica era quem reinava no Brasil. Era uma coisa linda. Então, o estado da Bahia, o estado da Alagoas, Rio Grande do Norte, o estado de São Paulo, Minas Gerais, promover uma política de reflorestamento da Mata Atlântica. Regiões de desertificação que existe no Brasil, elas tendem a sumir. Muita gente fala, mas o Nordeste
é uma região em que o semiárido promove uma situação de pobreza caótica para o povo nordestino. Então, se você quer resolver o problema do Nordeste, você tem que trazer de volta a Mata Atlântica e fazer o fortalecimento também da floresta amazônica. Porque se você traz vida ao país com o retorno das florestas, você não vai ter a necessidade de pegar um Rio São Francisco e desviar ele artificialmente. Porque quando você desvia o Rio São Francisco, você consegue fazer uma cretinice, que você diminui a vazão dele, você vai alterar a corrente fluvial dele, e os peixes, os animais que estão naquela região vão ter que se promover uma readaptação, e nem toda aquela vida fluvial vai conseguir se readaptar. Parte dela vai morrer porque você alterou a corrente fluvial. E dificilmente várias espécies de peixe conseguem fazer essa readaptação. E o peixe morre, não se reproduz, e as populações ribeirinhas elas vão ter dificuldade de se alimentar, dificuldade de produzir seu alimento, dificuldade de ter um meio de vida para poder gerar capital para a sua família. Viu como é complicado? Então, o importante, o Brasil, os políticos, a população, tem que fazer a militância do reflorestamento da Mata Atlântica e não ficar com essa loucura de desviar o curso de rios. A maior loucura do mundo foi desviar esse Rio São Francisco. Então tem que fazer chamado o plano de reflorestamento. Isso aí, né, não é coisinha assim miúdo não, é uma militância mesmo. Porque dessa forma as paisagens vão ser alteradas da forma mais saudável possível. Então você vai ter um Nordeste que o semiárido nunca mais vai existir nos livros de geografia, nos livros de história, nos livros de estudos fluviais, de relevo. A mudança vai ser significativa. E ainda falando da floresta da Amazônia, da floresta amazônica, o papel dela é tão significativo no regime dos ventos, porque a radiação solar ela vai esquentar a floresta e isso vai funcionar como um motor e vai promover o quê? Aquela dilatação das moléculas, aquele movimento das moléculas agitando, promovendo a circulação dos ventos. A Amazônia ela se comporta como se fosse uma grande chaleira. Como assim? Porque as folhas evaporam e ocorre isso com uma frequência muito, muito significativa. E isso é bem maior do que aquela evaporação que existe por parte dos mares. E essa evaporação, ela é tão forte que vai sugar esse ar do oceano. Então ela cria uma força que vai sugar vamos dizer assim, a força aérea oceânica, fortalecendo o vento alísio, que traz a umidade do ar para o continente. Observe o detalhe. Então, quem dita o curso dos ventos alísios acaba sendo as florestas. Então, aquilo que existe de útil nos oceanos e mares, as florestas têm força para trazer a utilidade hídrica atmosférica dos oceanos e mares. Dessa forma, vai haver um controle de uma rota continental dessa força oceânica e vitalizando a terra que contém as florestas e todo o percurso desses ventos. E no verão, esses ventos carregados de umidade da Amazônia vão levar, como eu falei, as chuvas para a região desse percurso. E no caso do Brasil, esse percurso seria o restante seria regiões como a Centro-Oeste, como a Sudeste, a Sul. Isso aí é dentro do que eu falei, da floresta amazônica. Agora, se você consegue resgatar a Mata Atlântica, a nova onda de ventos vai conseguir
trazer de volta florestas na região do semiárido. Então, diante de tudo isso que eu falei até agora, percebe-se a importância de uma política de sustentabilidade. Vocês procurarem utilizar produtos recicláveis, vocês procurarem evitar o uso de produtos derivados do petróleo, usando mais materiais derivados de vegetais, das florestas, do cerrado. Isso tudo é fundamental para uma boa conduta de conservação da sua vida e a vida do seu meio ambiente. Agora, quando a gente fala em água, existe uma coisa assim um pouco polêmica, que é o uso das hidroelétricas. E elas têm uma vantagem, vamos dizer assim, de não poluir o ar, né? Só que uma desvantagem que eu vejo assim nas hidroelétricas seria as inundações de grandes áreas, promovendo alterações drásticas no meio ambiente. Então, o Brasil ele precisa de hidrelétricas, né? Mas se você consegue criar outras energias secundárias para tentar diminuir essa necessidade da energia, é ainda melhor. Seria interessante aumentar o parque eólico no Brasil, nas regiões litorâneas e em estados onde o vento está sendo mais frequente, como o estado de Santa Catarina. Várias cidades de Santa Catarina já estão vivendo uma situação de nova família de ventos, vamos dizer assim. Os ventos hoje lá são mais fortes, são mais frequentes, aliás, muito mais fortes, promovendo tornados, furacões. Então, você criar um parque eólico lá é altamente rentável, no sentido energético. E você, de alguma forma, vai ficar menos dependente das hidroelétricas. Como gerar energia de forma alternativa? Existe também uma forma de energia alternativa usando a água, que seria aproveitar a energia gerada pelas ondas do mar. Isso é muito utilizado em países, utilizado como uma fonte alternativa de energia além das hidrelétricas. E países como o Japão faz uso da energia das ondas do mar. Países como a Austrália faz uso das ondas do mar como fonte de energia. A Inglaterra da mesma forma e a Holanda. Então, você tem que ter ideia de como fazer uso das energias potenciais para que não fique dependendo só de um único tipo de energia. Porque, como falei, não é porque meu país tem um potencial de energia hidrelétrica que eu vou usar só energia hidrelétrica. Porque, como foi falado, perturbações do ambiente são causadas por energia hidrelétrica. Agora, fala-se também na poluição dos rios e lagos, e o que aponta o relatório da CNBB, que existe uma pesquisa que traz dados daquela época de 2004, 2008, em que foi identificada várias áreas de contaminação. Então, aqui, mesmo dando aqui as ideias de como melhorar a situação energética do país, mais uma vez eu enfatizo, a poluição no Brasil é muito gritante. E as pesquisas elas têm que ser mostradas diariamente, mensalmente, porque se as políticas de despoluição não ficarem nessa disciplina, não vai dar conta de descontaminar os rios, os lagos, porque também existe uma educação social por trás disso. E isso é porque
o compromisso das políticas, elas passam pelas decisões de promover um bom saneamento básico, e isso não deve ficar restrito só às grandes cidades. Onde tiver população, onde tiver escola, onde tiver supermercado, onde tiver trânsito, toda a cidade precisa de um saneamento básico adequado, precisa de uma rede de tratamento de água adequada, porque já chega de ver pessoas ficarem doentes por causa de uma água maltratada, uma água mal cuidada. Você cuidar bem da água é também criar uma rede de saneamento básico adequada, é criar um sistema biológico que funcione para todos. Porque é ridículo pessoas ainda no Brasil morrerem por esquistossomose. É ridículo ainda no Brasil pessoas a adquirirem cólera. Não faz sentido. Ainda como você vê muitas pessoas ainda morrerem de cólera, muitas pessoas ainda adquirem esquistossomose, adquirir infecção intestinal por causa de uma água maltratada. Percebe-se que o terceiro mundo é muito forte nesse país. Então é necessário que a Agência Nacional de Águas que ela consiga criar projetos em que faz com que todo esse quadro mude de forma significativa. A água, acho que eu estou precisando de água para falar um pouco mais, estou cansado aqui. E qual o valor econômico da água? Depois de falar um pouco sobre distribuição energética, falar sobre ciclo da água, depois de ter falado de meio ambiente, água, florestas e água, qual seria o valor econômico da água? Como eu falei aqui, você utiliza a água na agricultura, você utiliza a água na indústria, ela tem um valor na cidade, de você utilizar ela para lavar o seu carro, para lavar a sua roupa, produtos que precisam da água para poderem serem fabricados, serem vendidos, uma máquina de lavar, o liquidificador. Então percebe-se que existem produtos industriais que fazem o uso da água para poderem serem utilizados, serem vendidos, porque é uma necessidade do ser humano. Então a água possui o valor econômico fundamental, acho que pode dizer que não tem preço qualificador para o mesmo. E cuidar dos seus rios é cuidar da economia do seu país. Cuidar do clima do seu país é cuidar da economia do seu país. E falando em economia, cuidar do consumo da água é cuidar da economia do seu país. Então, quando você for lavar o seu carro, não deixe a mangueira ligada. Quando você for cozinhar, não deixe a torneira da pia ligada. Desligue a torneira da pia e depois vá cozinhar. Quando você for banhar, não perca muito tempo tomando banho. Seja prático. Então, você tem que procurar usar água de forma racional também, para que você consiga ter como pagar menos na taxa mensal da água e conseguindo economizar para outros gastos, poder gastar mais em gasolina para se locomover, então poder comprar mais alimentos para a sua casa e também garantir água para o uso de todos. Então, você pensar em reduzir o consumo da água, utilizar a água de forma racional, é promover a saúde econômica da sua casa, da sua residência, do seu lar, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Dar um exemplo aqui interessante sobre consumo da água e economia.
A Prefeitura de Nova York implantou um programa de incentivo à substituição de equipamentos que gastam água, como as bacias sanitárias, que são meios mais econômicos. Esse programa foi introduzido entre 94 e 96. A troca desses equipamentos gerou uma economia de 300 milhões de litros por dia. Então a economia naquele caso tornou-se algo em torno de 35% da sua conta de água mensal. Então existe não só a atitude do cidadão é importante para a economia da água, como a atitude da prefeitura, no caso de Nova York, foi importante para a economia da água. E quem saiu ganhando? Quem saiu ganhando não foi só aquela família, mas todas as famílias da cidade de Nova York. E não só a cidade de Nova York, porque se ela adotou essa política com seus cidadãos, serve como modelo para com que outras cidades também adotem a mesma política. Vou relembrar aqui quais são os maiores desperdícios domésticos de água. Quais são as condutas, as ações que promovem esse desperdício. Eu até citei alguns aqui, mas vou acrescentar outros. Escovar os dentes com a torneira aberta. Se escovar os dentes significa o quê? É uma postura diferente. Você não vai deixar a torneira aberta. Você coloca a água no copo, vai escovando com água no copo. Aí você utiliza a água um pouco mais para bocejar e pronto. Eu falei a questão de tornar a torneira aberta da cozinha para lavar uma louça. Você cozinhar e esquecer a torneira aberta. Os banhos não precisam ser longos. Lavar a calçada. A calçada você não precisa usar a torneira, a mangueira aberta o tempo todo, né? Você pode encher alguns baldes, tipo, acho que 6 baldes, pronto, lava a calçada. Então é importante você ter ideia de um consumo racional. Agora, depois de tudo isso, o que deve se ter em mente? Que a sua parte é preservar os recursos hídricos. E como preservar esses recursos hídricos? Eu não devo jogar lixo nos lagos, eu não devo jogar lixo nos córregos, eu não devo jogar lixo nos rios, eu não devo jogar lixo no mar. É interessante também a questão do reuso da água. Então cabe aos engenheiros, aos técnicos, criar mecanismos para as casas, para os prédios, para ser adotado para cada domicílio, para cada prédio, para cada edifício, para cada condomínio, para cada construção onde tem pessoas habitando. É necessário um mecanismo de engenharia que promova o reuso da água, porque dessa forma você consegue uma economia satisfatória. E como eu falei aqui, faz parte das escolas, das faculdades, promover a reeducação de plantar árvores. Se você mora no norte, plante árvores do norte. Se você mora no nordeste, plante árvores do nordeste. Se houve no nordeste florestas, matas atlânticas, plante também matas atlânticas no nordeste. Se houve matas atlânticas do centro-oeste, parte norte, plante também plantas características de uma mata atlântica. Então existe todo um plano, uma reeducação para você plantar árvores. E principalmente plantar árvores características da região ao longo dos córregos. Porque essas plantas elas vão conseguir fazer uma recuperação dos córregos, vão conseguir conservar a terra onde ela foi plantada. Outra coisa que é importante também acrescentar é que recolher plásticos na praia ajuda a salvar os animais marinhos. Os animais marinhos são seres muito indefesos, são seres muito frágeis. Então uma praia limpa significa um ecossistema saudável, uma biodiversidade saudável. Ainda mais, falei já aqui da prefeitura, do seu papel. Economizar em água. Falei aqui de consumo, relação consumo e água, agora mais especificamente economia e água.
Tem outras dicas. Tipo, questão ainda de novo aqui na calçada. Você pode utilizar uma vassoura para limpar a calçada, né? No lugar da mangueira, né? A mangueira deixa quando tiver uma coisa muito crítica, né? Agora a vassoura você consegue utilizar ela tranquilo. Assim, quando tiver só algumas folhinhas, só uma poeirinha. Então procure usar mais vassoura do que você usar água, né? Mas quando tiver uma coisa assim muito difícil, não, use a água da mangueira mesmo. Também pode fazer o seguinte na questão do chuveiro. O chuveiro você pode encher algumas vasilhas, alguns baldes, para banhar com aqueles baldes, né? Não ficar deixar o chuveiro ligado direto. Você, tipo, hoje eu vou banhar no chuveiro. Aí você enche alguns baldes com o chuveiro e banha com a água do balde. É uma forma de economizar. Aí outro dia você banha só com a água do chuveiro mesmo. Acho que essas dicas já são bem interessantes. Questão do carro, né? Se você tiver como lavar o carro assim no quintal da sua casa, ou então em cima da graminha da sua casa, é importante você fazer isso, porque a água que você usa para lavar o carro vai cair no solo e vai irrigar o solo. Então você consegue usar a água 2 vezes. Então nunca se esqueça que assim, a água ela é patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada região, cada sociedade, todos nós somos responsáveis por ela. E os recursos naturais que transformam a água em água potável, eles são muito frágeis. Como eu falei, né? A atmosfera, é muito fácil poluir a atmosfera, então você tem que cuidar da atmosfera. As florestas, é muito fácil destruir a floresta, então você tem que cuidar das suas florestas. Você tem que também cuidar dos seus córregos, é muito fácil destruir um córrego. Então você tem que ter paciência, você tem que ser um elemento construtor, não um elemento passivo, só de usar. Por isso que eu falei, quando você preserva a água do seu ciclo, você garante uma situação de equilíbrio e futuro para as próximas gerações. Então preservar mais uma vez os mares, os oceanos, que eles também fazem parte do ciclo da água. E principalmente, como eu falei aqui, mas preservar a nascente dos rios. Porque, como eu falei, um país que não tem rio é país que vai virar um deserto. Em pouco tempo vai virar um deserto. Então, você proteger a água é uma obrigação moral. Faz parte. Ele vai falar que você respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe, você tem que também respeitar a água. Porque ela é a essência de todo o nosso processo metabólico, de toda a nossa saúde, de toda a vida que existe na Terra. Então, planejar, e voltando à questão do governo, né? Tem que haver o planejamento racional, tem que haver alguém que consiga criar uma estrutura de gerenciamento que atinja todos os objetivos, de que todos consigam ter acesso e alcance a uma água saudável. A água também pode ser utilizada como lazer. Como é importante você ter um momento de lazer no rio, no balneário, porque você consegue trazer uma economia vinda do turismo. Então a água deve ser levada em conta a solidariedade e todo o consenso racional. Porque é muito fácil você se tornar isento dessa responsabilidade e dizer que nada disso está acontecendo. E você criar uma situação surreal. Se eu não fizer nada, a água vai continuar existindo. Não, você não pode se iludir. Você é um ser que promotor de toda essa construção de vitalidade. Então, falar sobre a água é falar sobre vida. A vida tem que ser construída todo dia, com respeito, com parcimônia, com lealdade, com dignidade e muita consciência, muita
muita conscientização, uma conscientização que deve ser levada para os seus filhos. E isso é algo contínuo, que não faz sentido você tentar fugir dessa realidade. Não adianta fugir dessa realidade, não adianta ficar no computador, ficar num cinema, achando que a vida é só um Star Wars, que a vida é só pipoca, que a vida é só dinheiro, ganhar dinheiro de qualquer preço. Não. Todos nós temos responsabilidades. E as nossas responsabilidades é o que faz, é o que mostra quem tem ou quem não tem caráter. E isso é algo que você tem que aprender na vida, não só na escola, mas no seu dia a dia. Então era isso que eu tinha a dizer sobre a água. Tenha um excelente fim de dezembro e eu fico por aqui. Até a próxima. Bye, 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 bye.